Oi, 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 gente. Hoje a gente encerra a tríade pós-colonial, descolonial e decolonial. Eu sou a professora Gisele e a gente está falando a partir da disciplina de Contranarrativas e História das Artes Visuais. É importante ressaltar que o conteúdo dessa disciplina que a gente vai mostrar hoje nessa videoaula, ele está contemplado legalmente pela obrigatoriedade da gente mencionar os referenciais, os pontos de vista e os apagamentos históricos e culturais que a população africana e afrodescendente tem sofrido em toda a nossa história. Então, aqui a intenção não é ocupar o lugar de fala nem falar por ninguém, mas discutir o arcabouço teórico, conceitual, que só tem a enriquecer as nossas discussões sobre a arte no nosso conteúdo. Para isso, essa aula foi gravada, com essa finalidade, essa aula foi gravada organizando uma linha do tempo que vem de trás para frente, de 2018 até o período da chegada de Cabral nas nossas costas, né? Nossa primeira referência, nossas duas primeiras referências dizem respeito à ocupação de artistas negras e negros em dois espaços sagrados das artes visuais no nosso país. O MASP, em parceria com o Instituto Tomi-Otaki, com a exposição gigantesca Histórias Afroatlânticas, com 450 trabalhos, 214 artistas, com autorias que vêm desde o século XVI até a atualidade. O segundo grande exemplo... é importante lembrar que a pintura que faz parte do cartaz da exposição Histórias Afroatlânticas é nosso querido Dalton Paula, que é um artista que se formou aqui na FAV, na UFG. A outra grande referência de 2018 também foi uma exposição muito bem divulgada, coberta pela mídia, com impacto muito positivo em termos não apenas de visitação física, mas também de divulgação, né? É da Rosana Paulino, que já é uma artista que tem uma trajetória muito significativa no cenário da arte visual contemporânea no Brasil e fora do Brasil. Ela articula essa produção artística com a produção acadêmica, com a sua luta social. Então, a gente tem uma articulação muito grande de autoria e de discussão e de memória sendo trazida e dialogada com vários contextos e conceitos importantes na nossa narrativa ocidental. A gente tem uma outra artista que também tem um impacto muito grande nessa construção dentro de um diálogo acadêmico-artístico, que é a Grada Quilomba, que parte desses relatos muito próximos dessa memória afetiva, essa imagem da Anastácia, que fez parte das ilustrações sobre os castigos dos escravizados na colônia brasileira, com essa mordaça, né, com essa máscara extremamente violenta, que fazia parte dessa história contada e lembrada, ou seja, a necessidade de se marcar de não se apagar essa referência tão cruel na vida dessas pessoas, né? Então, a Quilomba, ela vem trazendo essa referência autobiográfica, afetiva, da casa dela, com essas construções de identidade, subjetividade e, principalmente, fazendo diálogo com o que a gente está trabalhando hoje, que é a coisa da decolonialidade, que vem da história dos estudos subalternos dos anos 80. Então, a gente tem ali o texto seminal da Gayatri Spivak, falando justamente, pode o subalterno falar? Nesse caso, não apenas não podia, como se impedia qualquer possibilidade, inclusive física, disso acontecer. Um outro artista muito significativo, que também trabalha nessas fronteiras entre acadêmico e artístico, é o J. Mombassa, que acrescenta mais uma complicação, né, nessa discussão. Ou seja, além do pós-colonial não dar conta completamente de todos os assuntos referentes aos apagamentos étnico-raciais nas histórias e na historiografia tradicional até o dia de hoje, tem uma outra questão que os estudos pós-coloniais também
necessariamente não dão conta, que é a história da sobreposição entre gênero e sexualidade. Também vem esse questionamento com esse texto da Spivak sobre a possibilidade de se falar e de ser ouvido. Então, andando um pouquinho mais para trás nessa linha histórica, a gente chega no início, na virada do século XXI, quando esse giro decolonial foi uma terminologia que começou a ficar mais popular, né? Ela foi definida pelo Maldonado Torres como esse movimento de resistência, não apenas em termos de luta social, mas teórico, prático, político, epistemológico, aquela dicotomia que a gente vai ver daqui a pouquinho entre modernidade e colonialidade. As críticas continuam, né, nesse sentido, ou seja, esse grupo não consegue dar conta da complexidade dos assuntos que vão surgindo e de todas as vozes que foram apagadas, inclusive a revelia de vários registros históricos e arqueológicos que fazem parte de várias instituições confiabilíssimas no mundo inteiro, né? Então, Arthur Escobar reconhece essas ausências e fala que realmente, de fato, o decolonial não consegue abarcar adequadamente os problemas de gênero, as questões ecológicas, ambientais e as complicações, economias, as propostas econômicas alternativas que poderiam derivar desses posicionamentos, né? Tentando endereçar essa problemática, a gente tem o Miolo, que está lá na década de 90, propondo esse grupo, né, a ideia de ramificar esses estudos com perspectivas específicas a partir dos vieses econômicos, da autoridade, da questão da natureza, da questão do gênero e sexualidade e a subjetividade e a construção do conhecimento. A gente vem para a década de 90, em que algumas dessas figuras que vêm reconhecer os problemas nos anos 2000 montam esse grupo, vinculando essa dualidade dicotômica entre modernidade e colonialidade, que uma coisa apenas não poderia ter existido sem que a primeira tivesse também. Então, a gente tem um grupo que vem propor essa discussão a partir de uma localidade da América Latina, embora todo mundo ali seja latino-americano, todo mundo ali trabalha também nas universidades estadunidenses, publicando em inglês. Então, a gente tem um alcance de publicação muito maior, ao passo em que também há a problematização de que essa discussão estava muito através do idioma inglês naquele momento, né? Existe uma urgência para que esse assunto surja. O fim dos regimes autoritários, democratização, Guerra Fria, abertura econômica, enfim, comunicação de massa, tudo isso propicia que esses grupos, essas discussões que partem de vozes silenciadas aconteçam, reconhecendo que nós também tivemos as nossas grandes civilizações, nós também tivemos as nossas Romas e Grécias, e a partir dessas grandes cidades mexicanas, do Império Inca, da produção acadêmica do Otobaco Goiano, por exemplo, né, no Reino Unido, que fez parte dessa grande pressão para os movimentos abolicionistas, e do diálogo lá em 1616, que havia entre essas lideranças desses impérios que aqui existiam e o pessoal europeu que estava vindo visitar com segundas intenções naquele momento, né? Voltando um pouquinho, a gente tem uma das poucas mulheres nesse movimento, a Catherine Walsh, propondo que se adote o uso da decolonização sem o S para diferenciar entre o movimento, esse momento histórico em que o império deixa a colônia, mas que a colonização continua através de outros vieses, né? A gente volta um pouquinho aqui para os anos 80. Então, a gente tem a história dos estudos subalternos em ascensão nesse momento, e muito especificamente a partir desse território indiano. Eu preciso corrigir esse probleminha aqui. Essa imagem é a Gayatri Spivak e não é a Rosana Paulino, que é lá a nossa primeira referência, né? Então, essa galera que eles vêm questionando como que essa historiografia da Índia, feita por europeus, ela realmente resolve. Como que essa oposição entre Oriente e Ocidente realmente é precisa se ela vem de uma narrativa ocidental?
como que esse subalterno, quando ele consegue falar, como é que ele é ouvido, como é que ele é lido. E esse grupo está sempre propondo uma autocrítica a si mesmo, recorrente. Isso é uma das grandes positividades nesse sentido, né? Então, a gente tem uma dualidade nesse sentido. No Brasil, os estudos culturais ficaram populares muito antes do que os estudos subalternos, através dessa história de comunicação de massa, da imagem, do cidadão do mundo, do global, do consumo, e por aí vai. O Brasil era decolonial antes da terminologia surgir, e aí a gente tem alguns exemplos das artes e da música, da arte visual, do cinema acontecendo. A Tropicália é um grande exemplo que mistura em suas letras desde filosofia alemã, discutindo com cultura erudita e a cultura popular brasileira, misturando com imagens, com cores, com visualidade, com origens diversas do nosso país. A gente tem a estética da fome no cinema, e esse é um exemplo do Glauber Rocha, que traz esse registro histórico oficial, que é a primeira missa do Brasil, para essa grande crítica social que é o filme inteiro, além de uma belíssima poética visual dentro desse contexto. E uma das pessoas esquecidas, né, cujo rosto não virou cartaz da Bossa Nova pelo mundo, mas que sem a Laíde Costa, provavelmente, a Bossa Nova não teria saído nem um acordezinho, né? Todo esse pensamento, ele vem dessa urgência dos anos 60, principalmente dessa tríade do idioma francófono, digamos assim, do pensamento anticolonial, que reflete muito da problemática da ocupação neocolonial do século XX. A gente tem aqui um grande problema que afetou tragicamente o nosso país, que é a coisa do embranquecimento desses discursos na criação das identidades nacionais. Então, esse diálogo entre acadêmicos, políticos, governantes, educadores, enfim, diplomatas, entre essa possibilidade da miscigenação como sendo uma raça cósmica ideal, a gente vê que vai desembocar num discurso eugênico, pseudocientífico, que traz uma reflexão sobre a teoria da evolução completamente errônea e muito complicada. Um outro exemplo dessa radicalidade na arte brasileira está ali no Macunaíma, do Mário de Andrade, na antropofagia do movimento modernista. Ou seja, a gente não está jogando fora tudo que a gente aprendeu com o discurso ocidental, mas a gente também está criando o nosso, e a nossa mistura é justamente tudo isso, esse caldeirão de coisas, né? Então, nesse sentido, o Brasil foi pós-moderno antes do pós-moderno, e aí a gente vem com essa história que, a partir dessas discussões, que nem sempre elas foram incluídas nos anais do discurso oficial, tem essa necessidade de descentramento das narrativas, a história do colonial como opressão, apagamento, e a latinidade como estratégia imperial, principalmente francesa, ali no território que a gente denomina de Caribe. Em outros lugares, a gente tem o Issabirim, aliás, suspeita-se que esse era o nome original dele, já que em sua ida para a França, ele foi chamado de Essomeric. Ele foi para a França em 1504, com o consentimento dos pais, como aquela prática, olha, meu filho vai conhecer a sua cultura, aprender as artes da civilização, que a gente ensinou como se vive nesse lugar aqui com você. A ideia era que ele voltasse ao Brasil, isso não ocorreu, mas ele se casou, foi educado, virou um burguês tradicionalmente francês, com descendentes, inclusive, que vieram em busca dessas origens aqui no Brasil recentemente, né? Então, a gente tem essa coisa de arquétipos específicos desse trânsito que havia, embora não fosse tão intenso quanto é na atualidade, mas já havia nesse período, ou seja, não era uma via de mão única, havia muita troca nesse sentido.
Outros personagens que sumiram desses registros ou que foram tão romantizados que perderam suas essências são Catarina Paraguaçu, aliás, Paraguaçu, que depois foi batizada de Catarina quando ela foi a primeira mulher a tornar-se cristã, né? A história lá de Caramuru, que virou até a novela da Globo. E a gente tem inúmeras romantizações que culminam na romantização maior a respeito da Pocahontas, que é um caso parecido daquela coisa de que a nobreza europeia sempre fez isso, né? Uma família casava a filha ou filho com um membro de outra família para aumentar a influência, né, política dessas respectivas famílias, inclusive com diferentes povos, e esse trânsito acontecia também, não é o nosso foco de hoje, entre muçulmanos e cristãos, antes da história toda da Inquisição e das cruzadas, a coisa não era tão separada quanto se supõe. Um outro exemplo da influência de povos não brancos na constituição das cidades é bem representado por Nova York, principalmente nessa fase da colonização holandesa, antes de Nova York ser perdida por ela para os britânicos, né? A gente tem aqui assentamentos em Greenwich Village, com principalmente ex-escravizados que ganharam sua liberdade com os holandeses, com a promessa, e cumpriram a promessa, claro, né, de lutar nessa disputa do território ali em Manhattan, gente. Ou seja, todo mundo ali falava inglês, holandês, mas são ex-escravizados que falavam português, né, das colônias portuguesas. Um outro super exemplo dessa conexão Nova York-Brasil se dá através de judeus pernambucanos que tentavam fazer a vida em outros locais e foram convidados para fundar a primeira sinagoga espanhola-portuguesa da cidade. Ou seja, essa foi a primeira instituição judaica a existir em Nova York hoje, que é um dos lugares onde mais se tem descendentes judeus no mundo. Por fim, eu listo aqui as referências que a gente usou nessa videoaula. Aqui abaixo no nosso YouTube tem mais referência listada. E a gente se vê na próxima.